Olá, meus amigos. Hoje vamos falar por que Jesus é o Senhor dos cansados e dos oprimidos. A grande maioria de nós na vida luta, se dedica, se esforça. Em alguns momentos da nossa jornada, nós não conseguimos atingir os resultados esperados. Nós não conseguimos alcançar os objetivos a que nós tínhamos nos proposto no início da nossa jornada. O caminhar, por vezes, exaure as forças do caminhar. E é em Jesus que nós vamos encontrar a força espiritual para continuarmos a nossa caminhada quando nos sentimos cansados. Outras vezes, nós nos sentimos oprimidos. Nós, por alguma razão, nos deixamos oprimir pelo comportamento do outro, pela fala do outro, pelo seu pensamento, muitas vezes equivocado, pela energia do outro. E nós sabemos que a energia do outro, muitas vezes, tem um impacto espiritual na nossa energia espiritual. E é onde nós encontramos em Jesus esse mestre, este irmão, esse companheiro de jornada que nos ilumina os passos para que nós nos libertemos da opressão do outro. Porque quando nós estamos caminhando com Jesus, nós conseguimos adquirir a lucidez necessária para saber se estamos no caminho certo ou no caminho errado. Quando nós caminhamos ao lado de Jesus, nós, nessa sintonia espiritual, nós conseguimos nos libertar do que o outro pensa a nosso respeito e caminhar na nossa estrada sem nos desviarmos pela crítica do outro, por um pensamento, por vezes, nocivo que recebemos do outro. É quando Cristo nos diz: caminhando comigo, o jugo é leve e a lei é suave. Então nós percebemos que o poder espiritual de Jesus nos fortalece. Esse poder espiritual de Jesus, na nossa caminhada aqui na Terra, é primordial para que a gente continue caminhando, mesmo quando nós nos sentimos cansados, mesmo quando nós nos sentimos desanimados ou oprimidos. Porque a força espiritual de Jesus penetra o nosso espírito de tal forma que nada pode nos abater. Jesus é o nosso médico das almas. Ele nos ajuda a nos curarmos das nossas mazelas. E através da educação, da pedagogia de Jesus, é que nós conseguimos ir aprimorando o nosso espírito. E de que maneira? Corrigindo algumas distorções que muitas vezes nós temos dentro de nós. Algumas distorções de pensamento, algumas distorções de comportamento que nós precisamos corrigir
na nossa jornada espiritual para nos sentirmos aliviados, fortes, motivados para continuarmos a nossa caminhada. Jesus é o grande educador das nossas almas. Ele é aquele educador sensato, ele é aquele educador preciso, que não nos chama atenção para nos humilhar. Ele é aquele educador que muitas vezes nos chama atenção, mesmo sendo essa chamada de atenção dolorosa para nós, mas nós sabemos que existe por trás disso um objetivo, que é corrigir a nossa alma, o nosso espírito. Jesus, então, é este grande educador que não exige de nós nem mais nem menos do que nós podemos dar. Ele é esse educador que nos faz com que busquemos corrigir aspectos da nossa personalidade, do nosso espírito, que nos levam a sofrimentos, a misérias, a desgraças. Então, Jesus é esse irmão que alivia as nossas aflições, que alivia o nosso caminhar na terra. Mas não é tão simples assim, meus irmãos. E sabem por quê? Porque Jesus coloca uma condição para ser esse mestre consolador, educador, esse médico de almas. Ele coloca uma condição apenas para nos aliviar do nosso cansaço e nos aliviar da nossa pressão. E qual condição será que seria essa? Vocês sabem, já pensaram? Essa condição é o amor e a caridade. Porque esses alimentos, o amor e a caridade, são os recursos que nós teremos para caminhar ao lado de Jesus sem nos desviarmos da senda. É essa a condição. E Jesus diz mais. Em todo o seu evangelho de amor, iniciados nós no espiritismo cristão, ouvimos as suas palavras dizendo esse grande ensinamento. Espíritas, amai-vos, amai-vos. Abri o seu coração para o outro. Abre o seu espírito para confraternizar com o outro. E que outro é esse? É o outro ser humano parecido com a gente? Muitas vezes sim. Mas muitas vezes o nosso grande desafio dentro do nosso movimento espírita é nós amarmos o outro diferente da gente. É nós amarmos e respeitarmos o outro na condição espiritual em que ele vem até nós, na condição espiritual que ele ainda se encontra. Sem nos abalarmos, sem nos arvorarmos, sem modificar o outro para que ele consiga olhar a vida sob a ótica que nós olhamos. Sem nos deixarmos de nos resignarmos e nos conformarmos e respeitarmos e aceitar do outro nas condições em que eles nos vieram.
muitas vezes, extremamente diferentes de nós. Esse é o nosso desafio. Então, seja na nossa família biológica, na nossa família espiritual, porque temos ideais parecidos, ideais de cristianismo, de humanidade, de fraternidade, mesmo dentro da nossa família biológica ou da nossa família de ideal espírita, encontramos pessoas muito diferentes de nós. E é assim que quis Deus. Somos individualidades. Então, precisamos aprender a nos respeitar. Então, o primeiro ensinamento foi: espíritas, amai-vos. Então, vamos nos amar. Sem espírito de reprovação, sem espírito de dissensão, sem espírito de antagonismo. Pensamos diferentes? Sim, porque somos individualidades. Mas precisamos aprender a dialogar e respeitar o outro de acordo com o nível espiritual em que ele está. Em segundo lugar, ele diz: instruí-vos. E para que nós devemos nos instruir? Para cada vez mais, através do conhecimento espírita, que pelo estudo nós vamos aprofundando mais e mais e mais. O conhecimento espírita não tem fim. O conhecimento das leis que regem o universo também não tem fim. O conhecimento das leis que regem as relações humanas é quase infinito para nós, simples mortais a caminho da evolução. E em tudo isso nós nos perguntamos, o Espiritismo veio nos trazer uma outra aquisição muito importante, que foi o Consolador Prometido. Porque se nós não sabemos por que nós estamos sofrendo, e por vezes o nosso sofrimento é árduo, é angustioso, nos traz perturbações emocionais, mentais, psíquicas, espirituais. O nosso caminhar muitas vezes é árduo. Mas vem o Espiritismo, nos diz: eu sou o Consolador Prometido, e vem nos esclarecer que a origem das nossas mazelas ou estão nesta vida, ou estão na nossa vida pretérita. E aí é quando nós podemos aceitar as nossas provas, que de cada um de nós é diferente, sem revolta, sem rebeldia. É isso que é extremamente importante na nossa jornada. E aí a gente vê que através das crises nós somos convocados, convidados, empurrados para uma evolução maior. São as crises salutares, como diz Jesus. Eu sei que dói, eu sei que é desconfortável, mas é necessário. Vejam, meus irmãos, o momento delicado em que nós estamos vivendo. Extremamente delicado. E por isso mesmo, por esta razão, nós precisamos nos fortalecer, nos unirmos como cristãos e nos fortalecer individualmente, internamente, para as lutas que virão. E talvez as lutas sejam mais árduas do que nós imaginávamos. Nós estamos nessa transição planetária e não sabemos se já penetramos o olho do furacão.
Talvez não. Então, nós que nos encontramos em provas, neste momento, porque a gente sente que a psicosfera, em alguns momentos, fica um pouco mais densa, nós, por vezes, nos sentimos um pouco mais angustiados, precisamos redobrar a nossa necessidade de nos iluminarmos internamente, para que as trevas exteriores não penetrem no âmago do nosso ser. Diz assim Jesus: venho dizer que elevem a sua resignação ao nível das suas provas, e cada um tem a sua. Uns provas mais difíceis, outras mais fáceis, porque já percorreram esse caminho da iluminação. Já estão um pouco mais à frente, ou estão se esforçando mais. E ele diz: elevem a sua resignação ao nível das suas provas. Que chorem, pois a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Jesus também não orava. Jesus, nos momentos em que ele, tamanha a missão do Mestre, tamanha a responsabilidade, ele não precisava entrar em conluio com o Pai. Precisava. Então, que dirá nós que ainda estamos a caminho da evolução? Diz mais: os que carregam seu fardo e assistem seus irmãos. Então, todos nós temos os nossos fardos. Eu tenho os meus, vocês têm os seus. Então, nós devemos carregar o nosso fardo, sem revolta. E ainda, além de carregar o nosso fardo, assistir o nosso irmão. Mas é uma belíssima tarefa. Esse caminho espiritual é o caminho mais belo, mais árduo, mas é o mais belo. É o caminho das flores, encontradas depois de muitos desafios, de muitas lutas. Então ele diz que os que carregam seu fardo e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Olha que lindo! São meus bem-amados. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Ele diz essa frase que é maravilhosa. Os fracos, os sofredores, que somos nós, às vezes nós somos frágeis, às vezes nós nos sentimos sensibilizados excessivamente. Então nos encontramos muitas vezes em posição de mais fragilidade e a gente não tem que ter o orgulho de fingir que em alguns momentos nós temos que ser forte o tempo todo. Em alguns momentos nós somos frágeis. Então ele fala os fracos e os sofredores, que em muitos momentos somos nós, e os enfermos, não é? Nós estamos aí no meio dessa transição planetária com esse desafio imenso de nos cuidarmos, redobrarmos o nosso cuidado com o nosso físico e também lembrando do cuidado espiritual. Ele diz que nós somos os filhos prediletos deles. Olha só que legal, não é? A gente, às vezes, inveja uma pessoa que aparentemente está numa posição tão confortável, tão boa, mas a gente não sabe também o que aquela pessoa pode estar passando internamente. Não é, meus irmãos? Mas, se a gente está fraco, se a gente está sofrendo, se a gente está enfermo, a gente tem esse consolo maravilhoso. Nós somos os filhos prediletos de Jesus. E ele diz mais: não busque essa força lá fora. Não busque, pois o mundo é impotente para dá-la. Busque a força e a consolação em mim.
E através do amor e da caridade vocês encontrarão com certeza, assim como eu, assim como todos nós que estamos nesse belíssimo caminho da evolução, um encontro com aquilo que a espiritualidade espera de nós, o amor e a caridade, para nos fortalecermos, para passarmos por esse processo de transição do nosso planeta Terra. Estou me lembrando que Ismael mandou uma mensagem, agora, recentemente, em dezembro, através do livro que foi lançado, uma mensagem lindíssima, mas também para nós ainda seres que estamos caminhando, preocupante. Será que nós conseguiremos fazer aquilo que a espiritualidade espera de nós? Ou seja, temos paciência com o nosso irmão, temos resignação quando não alcançamos alguma coisa que nós desejávamos, mas que talvez aquela coisa não fosse para o nosso bem, não é? A gente deve sempre orar, pedindo, olha, o que eu desejo é isso, mas se for para o meu bem, que seja realizado, se não, não. Então precisamos de paciência, de resignação, de força, para não desanimarmos jamais. Uma vez ou outra vá lá, mas a gente se sustenta. Coragem para enfrentarmos as nossas lutas, que não são poucas. Alguns mais, outros menos, mas a luta é árdua. Que busquemos nos amar, meus irmãos. Que nós busquemos nos compreender. Se o outro, e agora eu estou falando para você que me ouve, se o outro te magoou, se o outro te feriu, é importante para você buscar, eu não estou nem falando já perdoar, mas buscar o caminho do perdão. Para você conseguir se libertar dessa dor que dói no peito e seguir o seu caminho em paz. Independente do outro ter errado ou não. E lembrando que se o outro errou, talvez ele não tivesse num bom dia. Talvez ele tivesse com dores dentro da alma dele que ele não pudesse suportar. E muitas vezes ele descontou em você, não é? Inadvertidamente. Usou uma palavra inadequada. Usou um tom exagerado. Então busquemos realmente o perdão, irmãos. O perdão é fundamental para a gente conseguir essa força, essa ajuda de Jesus, essa ajuda do nosso Cristo, nosso irmão maior, esse irmão que sempre nos perdoa, não é? Porque ele sabe que nós somos falíveis. Então vamos ter essa mesma compreensão com o outro que erra com a gente, né? A compreensão do Cristo, né? Ele errou porque é falho ainda, mas estamos todos a caminho de Deus. Então, meus irmãos, um beijo enorme, que nós entremos aí esse ano com muita força, que a gente esteja bem próximo da espiritualidade, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos dá força, é ela que nos ajuda, é ela a nossa melhor amiga. Muito obrigada e que a paz do Cristo penetre em todos os nossos corações. Muito obrigada e um bom ano de 2021 para todos nós. Agora vamos fazer a nossa fé. Jesus, amado Mestre, amigo e companheiro, neste momento, Senhor, agradecidos estamos pela dádiva da vida, pelo oxigênio que respiramos, pela água que nos dessedenta a sede, pelas flores que embelezam a natureza, pelos pássaros, os animais, o alimento que nasce da terra
para nos nutrir e nos alimentar. Agradecemos também, Senhor, os amigos que nos fortalecem o coração nos momentos de dificuldade. Agradecemos também, Senhor, a oportunidade de termos nascido numa família que por vezes é mais confusa, por vezes também nos exorta o perdão. Mas estamos imensamente agradecidos por todas as bênçãos da vida e sabemos que os obstáculos que surgem, que muitas vezes nos preocupam, nos fazem sentirmos angustiados, são bênçãos que a espiritualidade nos traz para sermos muito melhores cristãos, muito melhores espíritas, muito melhores espíritos. Muito obrigada e que assim possa ser. Muita paz.